a ser o capítulo 2 e o capítulo 3, a história dos primeiros seres humanos e a paleontologia brasileira, ou arqueologia brasileira. O que nós temos ali? Lembrando bem, eu falei para vocês em videoaula já anterior, as primeiras videoaulas que eu dei aí quando nós tivemos o isolamento social. Gente, o termo pré-história, ele não é um termo correto de se utilizar. Apesar do livro estar utilizando, é um termo antigo, que os pais de vocês, os avós, utilizavam nas aulas de história. Só que a história chegou à seguinte conclusão. Quando tu fala pré, é uma coisa que indica antes. E pré-história indica que tinha uma história antes da história. Não faz sentido. A partir do momento que o mundo é mundo, a história acontece. Qual é a grande diferença? É que nós temos a história dos seres humanos, das várias espécies de seres humanos, de animais que aqui viveram na Terra, e as formas de comunicação deles que eram totalmente diferentes da nossa. Aí, o mais correto é chamar de arqueologia histórica, ou arqueologia antiga, e paleontologia antiga, tá? Isso sempre é bom deixar claro. E o que indica essa arqueologia e paleontologia antiga? Simples. No caso dos seres humanos, os seres humanos não viviam em vilas, em cidades, não escreviam, e ainda estavam desenvolvendo a fala. Tudo isso são características de um período chamado Paleolítico. Paleo, antigo, lítico, pedra, pedra antiga ou pedra lascada. A partir do momento que os seres humanos desenvolveram instrumentos, começaram a se comunicar numa linguagem mais ou menos compreensível, passaram a viver em vilas, desenvolveram a agricultura perto das suas casas, começaram a construir casas, nós chamamos isso de Neolítico. Pedra nova, pedra polida, é quando os seres humanos pegam as pedras e os ossos e passam a polir na forma dos objetos que queriam transformar. E aí temos um momento em que o ser humano descobre que algumas pedras na natureza derretem, ficando extremamente rígidas e podendo ser moldadas. Eles descobrem que essas pedras, elas são minerais, elas são os metais. E aí vem a era dos metais, que é ali por volta dos anos 6000 a.C. E, por fim, com a primeira civilização que utiliza códigos para comunicação escrita, que no caso é a Mesopotâmia, os Sumérios, capítulo 4. É aí que começa a história clássica, que é a história dos seres humanos por meio da escrita. É isso que difere a história atual da história antiga. Tá? A partir do momento que o ser humano passou a se comunicar por meio de códigos escritos, nós temos uma mudada na chave da história, que é a chamada história clássica, que vem ali da Mesopotâmia até a queda de Roma, que nós vamos ver ainda esse ano, até os dias de hoje, né? Que é dividido em outros momentos, como história medieval, moderna e contemporânea. E todas elas envolvem a comunicação escrita. Essa é uma coincidência desse período todo de 5.000 anos antes de Cristo até hoje. Antes disso, era o desenvolvimento das habilidades humanas e as formas de organização social. É a chamada história antiga. Tá certo? História antiga, não pré-história, e história clássica. Está certo? Isso dá uma geral no capítulo 2. E o capítulo 3, galera, que é a arqueologia brasileira. Gente, a história dos seres humanos no Brasil, ela ainda está em processo de construção por conta dos vestígios do passado que nós temos encontrado de tempos em tempos. Para vocês terem uma ideia, há 200 anos atrás, nós não tínhamos o conhecimento de que povos que viveram aqui há milhares de anos. Nem sabíamos quando é que os primeiros seres humanos habitaram esse continente, esse país aqui chamado Brasil. Com a achada de uma ossada feminina no Piauí, no sertão do Piauí, que foi batizada de Luzia, a Luzia ela é um fóssil que data mais ou menos de 30.000 a 50.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. E como é que nós sabemos a idade dos fósseis?
Uma atividade que vocês fizeram lá e caiu numa prova. Caiu na prova dos capítulos 2 e 3, que é o uso do carbono 14, que existe um elemento no nosso corpo chamado carbono 14, que ele está presente nos ossos, em qualquer ser vivo, e que quanto mais tem esse elemento naquele objeto, naquele fóssil, mais novo ele é. E quanto mais antigo, mais difícil ter. Então você tem idades aproximadas. E quando não tem mais carbono 14 naquele elemento, são feitas pesquisas em outros elementos. E aí a química, a biologia, a paleontologia ajudam a determinar melhor a idade histórica de determinada coisa. No Brasil, se descobriu há cerca de 200 anos, com um dinamarquês chamado Peter Lund, a descoberta dos primeiros sítios arqueológicos brasileiros. O que é sítio arqueológico? É um local onde tem vestígios deixados por antepassados de milhares de anos, ou de centenas de anos. Né? Restos de tribos indígenas, de povos antigos, de cidades que desapareceram, de ossadas de seres da história antiga, como dinossauros. Isso tudo são são sítios arqueológicos. E um dos sítios arqueológicos que nós temos aí mais conhecidos são os sambaquis, aqui no litoral de Santa Catarina, que são grandes montes de conchas, de elementos de frutos do mar, né? De moluscos que algumas civilizações aqui do litoral deixaram. E nós vimos, galera, e muitos de vocês erraram essa questão na prova, mesmo eu falando que não são montes de lixo, e o livro diz que não são. Então faltou a atenção de muitos de vocês ao responder isso. E muitos de vocês colocaram sim, porque são montes de lixo. Não são montes de lixo. Por um detalhe bem simples. Eles eram acumulados em determinados lugares e neles foram encontrados restos de moradias, restos de fogueiras, vasos, ossadas humanas. Então indicava que ali era um vilarejo desses povos antigos, em que eles sepultavam seus mortos com rituais religiosos, faziam seus alimentos ali e viviam ali. Então, galera, para aqueles que responderam sim, eu falei em vídeo aula que não, galera, e ainda expliquei. E aí, eu nem vou medir minhas palavras. Foi uma certa preguicinha de alguns de vocês de dar uma olhada na videoaula para ir respondendo. Então fica a dica nas atividades avaliativas, que são provas com pesquisa. Assistam a videoaula e leiam o livro enquanto estão respondendo, gente. Vocês estão com tudo na mão, tá bom? Continuando. Que povos que são considerados antigos aqui? Os umbus, os humaitás, os santaréns, né? E os marajoaras. Os umbus é o povo das boleadeiras e do arco e flecha. Os humaitás dos bumerangues, né? O povo do bumerangue. Os santaréns e os marajoaras são aqueles que desenvolveram a arte cerâmica. São do norte do país. Os umbus e humaitás mais aqui do centro para o sul do país. Certo? E tudo isso que eu falei acaba dando uma revisada geral nos capítulos 1, 2 e 3 do nosso conteúdo de história, tá certo? Então, galera dos sextos anos, um grande abraço do professor Alain. Nós começamos uma aula ao vivo sobre Egito e daremos continuidade em outra aula, tá certo? Mas essa aula de revisão era necessária para vocês terem uma geral do que foi a disciplina de História nesse primeiro trimestre, está bem? Então, um grande abraço do professor Alain para os sextos anos do Colégio Eucana. Cuide-se bem, galera, tá bom? Paz, saúde, fé para todos, tá certo? Aqui um grande abraço do professor Alain de História.